Então, se você quer estudar Apocalipse, entenda que o livro de Apocalipse é repleto de coisas presentes, de coisas que aconteceram e que aconteceriam brevemente nos dias do apóstolo João. Mas as coisas futuras são coisas que muito provavelmente ainda não aconteceram, mas que vão acontecer. Jesus arrebata o apóstolo João, e essas visões só serão findas, só acabarão em Apocalipse capítulo 22, versículo 6. Lá se encerram as visões. Esse capítulo que eu e você lemos, onde está esse capítulo? Onde que ele vai entrar? O capítulo 5 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 5 não vai entrar nem nas coisas dos dias de João, nem nas coisas futuras. Apocalipse vai entrar na eternidade. João foi arrebatado e ele teve uma visão do trono de Deus. João foi levado para uma esfera celestial. Onde João estava era uma própria visão do trono do Senhor. E é bom entender que Apocalipse 5 e Apocalipse capítulo 4 estão unidos, estão juntos, eles estão entrelaçados. E enquanto, do meu ponto de vista, João observa e assiste um culto nos céus, porque parece que era um culto isso aqui, enquanto que João via seres angelicais ali, enquanto que ele tinha uma visão do trono de Deus, eu entendo que aparece tão manifesta, tão grandiosa, a dignidade do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus. A palavra digno, no capítulo 4, ela vai aparecer 4 vezes. 4 vezes, no versículo 2, no versículo 4, no versículo 9 e no versículo 12. Cristo é digno. E o que é ser digno? Ser digno é ter méritos. Ser digno é ter propriedades que lhe conferem dignidade. E Cristo tem essas propriedades. E esse texto revela de forma clara, de forma explícita, como Jesus é digno. Com as nossas Bíblias abertas, eu gostaria que você acompanhasse no texto. Em primeiro lugar, em que se apoia, no que consiste a dignidade do Senhor revelada nesse texto. Em primeiro lugar, eu entendo que a dignidade de Cristo consiste em que Deus fez de Jesus a autoridade máxima. Deus o Pai fez do seu Filho autoridade sobre tudo. E observe no texto que João, ele diz que Deus está no trono. E na sua mão direita tem um livro. Existe um livro ali, na mão de Deus. João tem uma visão de Deus. E o anjo pergunta: quem pode pegar esse livro? E não aparece ninguém. E que livro é esse? Existe um livro muito bem conhecido aí na Bíblia, que é chamado o livro da vida. Esse livro vai aparecer em Êxodo capítulo 32, versículo 33, quando Moisés disse assim: Senhor, risca-me do teu livro que tens escrito. Deus disse: aquele que pecar contra mim eu riscarei. Esse livro vai aparecer, por exemplo, em Lucas capítulo de número 10, versículo 20. Os discípulos voltaram eufóricos: Senhor, ao teu nome nos sujeitam os demônios. Jesus disse: estejam alegres não por isso, mas porque o nome de vocês estão escritos no livro da vida.
Esse livro da vida vai aparecer em Apocalipse 3, versículo 5. E mais adiante em Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Mas esse livro que aparece aqui em Apocalipse capítulo 5 não é o livro da vida. Que livro é esse então? Para que nós possamos entender esse tópico. Esse livro pode ser chamado de o livro da revelação. Esse livro pode ser chamado o livro da autoridade. De maneira que esse livro ele está selado com 7 selos. E toda vez que os selos vão sendo rompidos, juízos são derramados. Toda vez que a cada selo que é aberto, juízos de Deus são despejados sobre a humanidade e salvação são dadas aos seus filhos. E aqui entenda que livro não é o livro que nós temos, é um rolo. Na antiguidade não havia essa encadernação que você temos aí na Bíblia. Era um rolo gigante. E o texto diz assim que está escrito por dentro e por fora. O que isso significa? Isso significa que estava completo. Que aquilo que haveria de ser feito, aquela revelação, aquele desvelamento que estava para se seguir, não necessitava de mais nada para se cumprir. É por isso que no Apocalipse, João começa e diz assim, eis que vem sem demora. Bem-aventurado aquele que lê e crê nas palavras dessa profecia, porque o seu tempo está próximo. Quando João vê o rolo de livro, e esse rolo era atado e selado com cera. Por isso que diz, tem 7 selos. Apocalipse capítulo 5, Jesus desata os selos. Apocalipse capítulo 6 revela o que acontece quando ele solta esses selos. E juízos são despejados. Mas o que eu quero enfatizar é isso. Deus fez do Senhor Jesus autoridade máxima na terra. Ninguém no céu, ninguém apareceu, ninguém poderia tomar aquele livro e abri-lo. Significa que Jesus é autoridade por quem Deus vai julgar os vivos e os mortos. Cristo, Jesus Cristo é a autoridade máxima. Essa é uma verdade muito clara nas Escrituras. Essa verdade ela é enfatizada principalmente pelo apóstolo Paulo. Quando nós lemos, por exemplo, Efésios capítulo 1, versículo 21, ele diz assim: Cristo, Ele está acima de todo principado, de toda potestade, de todo domínio, de todo nome que se nomeia neste século e também no futuro. Jesus está no mais alto escalão. Nada que Deus possa fazer, nada que Deus vai fazer nessa terra, nada que Ele fez desde o princípio foi sem a presença do Filho. Deus nomeou o Filho sobre todas as coisas, e sobre todas as coisas o fez cabeça de tudo. Cristo é o Senhor de tudo. Tudo. Cristo é digno porque Ele é a autoridade de Deus na terra. Cristo é tudo. Cristo é. Esse texto me mostra essa verdade clara. Veja, por exemplo, que João diz que Jesus, Ele é o leão da tribo de Judá. João começa a chorar e o ancião vem e diz: não chora. João olha e lá está o cordeiro. E o ancião diz para ele assim: Ele é o leão da tribo de Judá. E pensem vocês, leão da tribo de Judá. As Escrituras profetizavam que o Senhor Jesus viria da tribo de Judá. Miqueias capítulo 5, versículo 2, a Miqueias diz assim: e tu, Belém, Efrata, você posta aqui pequena entre as cidades de Judá? De maneira nenhuma.
porque de ti me sairá o Senhor sobre o meu povo, o Senhor, cujos seus tempos são desde a eternidade. Já estava profetizado. Estava profetizado também que o Cristo viria da descendência de Davi. E Jesus é descendente de Davi. Mateus capítulo 1, versículo 1. Jesus Cristo, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi. Jesus, o Messias prometido, ele foi revelado. E ele conclui, ele realiza todo o plano de Deus. Jesus, ele é a autoridade máxima. Jesus é tudo. O livro não seria aberto, o futuro não seria decretado, as coisas não aconteceriam se o Filho não apanhasse o livro e soltasse os selos. Porque Jesus é a autoridade máxima de Deus. Jesus é. Por isso que ele é digno. Por isso que os seres cantam: tu és digno, Senhor. Jesus é. Jesus é todo. E observem que o texto diz que João viu um cordeiro que havia sido morto. É verdade, Jesus não morreu na cruz. Ele não é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, mas Apocalipse capítulo 13, versículo 8 diz que o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, antes mesmo que houvesse mundo, ou quando Deus estava lançando os alicerces do mundo, Cristo já estava lá. O Senhor já estava lá. Deus já sabia que o homem estava perdido, que o homem pecaria, e o Filho já estava lá para salvar, para resgatar a sua igreja. Cristo é eterno. Cristo já estava lá. Ele é tudo. Tudo que Deus vai fazer, tudo que Deus faz é por meio do Filho. Em Romanos capítulo 11, a partir do versículo 33, Paulo canta e o louvor é a Cristo. E ele diz assim: ó profundidade das riquezas, da sabedoria e da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os teus pensamentos. Quem conheceu a mente do Senhor, para que possa ser o seu conselheiro? Quem deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? E ele finaliza e diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, e glórias pois a ele eternamente, amém. Tudo que existe é para o Filho, tudo. Cristo é digno porque Cristo é a autoridade máxima de Deus na terra. O livro seria rompido, os rolos seriam abertos e os juízos seriam derramados. Salvação seria proclamada aos filhos de Deus, mas não seria e não será jamais se não for pelo Filho. Se não for pelo Filho. Cristo é a autoridade máxima. Mas em segundo lugar, Cristo é digno. A dignidade de Cristo repousa também não somente no fato de que Jesus é a autoridade máxima de Deus, mas em que Jesus é também autoridade exclusiva. Exclusiva. Ele não é só o máximo, ele não é só o tudo de Deus, mas ele é também exclusivo, único. Não havia ninguém digno de abrir o livro. Ninguém. Cristo é a autoridade máxima. E além de ser a autoridade máxima, sua autoridade é exclusiva. Não é compartilhada. Não existe nenhum ser. Ninguém. Eu gostaria aqui de meditar com você nesse versículo. Porque João diz assim, que Cristo, ele é autoridade tão exclusiva, e ele diz assim: não havia ninguém, nem no céu, e ele diz, não havia ninguém na terra, e ele vai mais profundo ainda, ele diz assim, ninguém embaixo da terra.
E era tão profunda a coisa que ele disse assim: ninguém era digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Você entende como é profundo isso? Você entende que João está tendo uma visão do reino dos céus? Céu tem pecado? O pecado entrou no céu? Não. Mas mesmo assim, ali onde tem criaturas que o pecado não entrou, eles nem olhavam para o livro. Não olhavam. E aqui eu quero meditar com você. Em primeiro lugar, João diz assim, que ninguém era digno de abrir o livro nos céus. E o que a Bíblia fala dos céus? Deus, o Espírito Santo, os santos anjos. Mas existem criaturas poderosas nos céus. Vamos pegar, por exemplo, os serafins. Diz a Bíblia que os serafins estão diante do trono de Deus, Isaías capítulo 6. E mesmo os serafins, eles não eram dignos. Vamos supor que o anjo, que segundo o texto diz assim, o anjo do Senhor bradou. Quem é digno de abrir o livro? Vamos supor que, eu quero imaginar, vamos supor que o anjo começou a olhar para os seres angelicais. Vamos supor que ele disse assim, serafins, vocês que são seres que ardem, vocês que estão diante do trono de Deus e que cantam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Vocês, serafins, que quando Isaías viu vocês, ele disse assim, ai de mim, estou perdido. Vocês, serafins, vocês que são seres ardentes, vocês que são seres que resplandecem fogo, nenhum de vocês pode abrir aqui. E eu penso que os seres abaixavam a cabeça, se envergonhavam. Mas vamos supor que o anjo procure mais alguém. Vamos supor que o anjo olhe para os querubins. A palavra de Deus é tão profunda. Querubins, vocês querubins, vocês que segundo Ezequiel capítulo 1, vocês que têm os corpos cheios de olhos, vocês que quando vocês abrem as asas, vocês têm 6 asas, vocês que abriram as asas lá nas margens do rio Redequel, e quando Ezequiel olhou para vocês, via relâmpagos saindo de entre vocês, vocês que o fogo corria entre vocês, vocês que têm 4 rostos, vocês que sobre as asas, acima das asas, diz o profeta Ezequiel, eu vi o firmamento e eu vi um trono estabelecido. Vocês que quando Deus se manifestou na terra, o seu trono está sobre vocês. Será que tem um querubim aí que pode abrir? E eu vejo também os santos anjos querubins envergonhados. Vocês querubins, que segundo Gênesis nos mostra quando o homem pecou, Deus barrou o homem do jardim do Éden e pôs querubins na entrada. Vocês são tão poderosos, Deus confiou tanto em vocês que foi vocês que guardaram a entrada do jardim. Será que vocês não podem? E os querubins não. Mas quem sabe um anjo do Senhor parou um pouco mais e disse assim, eu vou procurar agora um arcanjo, Miguel, Micael quer dizer aquele que é como Deus. Miguel, você que em Daniel capítulo 7, capítulo 8, capítulo 12, diz que você é o príncipe do povo eleito, o príncipe do povo de Israel. Você, Miguel, que segundo Judas, versículo 9, diz que você é tão puro, que você não quis nem blasfemar, você não quis lutar com Satanás, você disse, o Senhor te repreenda. Você, Miguel, que é tão íntegro, quem sabe você, Miguel? Eu posso prever, irmãos, que Miguel abaixou a cabeça, e o texto diz, ninguém nem olhava para o livro.
Mas quem sabe o anjo pensou, já sei, Gabriel. Você que quando apareceu para Zacarias, e Zacarias não creu, e você ficou revoltado. Você que decretou que Zacarias ficaria mudo. Você é poderoso. Você pode, Gabriel. Você pode. Você que por nome, você que honra o seu nome, mensageiro. Você que eu enviei para falar do anúncio de João Batista. Você que eu enviei para falar da vinda do Salvador, o Messias. Você que falou com Maria. Tu podes, Gabriel. Você que disse assim para Zacarias: eu assisto diante de Deus. Eu estou diante do Altíssimo. Eu vejo o que Ele faz. Tu podes. Eu vejo o anjo abaixando a cabeça e indo embora envergonhado. Todos envergonhados. A Bíblia não fala nesse momento, mas eu entendo que um soluço, que um silêncio apareceu na visão. E o profeta danou-se a chorar. João chorou. Aquele livro representava o futuro dos mártires que já tinham ido nos dias de João. Representava o julgamento dos muitos imperadores que mataram os filhos de Deus. Representava mais que tudo a salvação eterna, a vida eterna. E ninguém apareceu, nenhum ser. Mas é nesse momento que João vê o ancião e ele apresenta alguém que é digno. Espera aí, João, tem alguém aqui que pode abrir esse livro? Glórias a Deus. Mas quem sabe o anjo tenha ido mais além. Porque João diz assim: ninguém na terra. Ninguém na terra. Ele disse ninguém no céu. Mas ele diz ninguém na terra. E nós devemos entender ninguém na terra. Devemos entender os santos que ainda viviam. João era um deles. Será que o próprio João, você quer abrir? Se o anjo dissesse ninguém na terra. O texto não fala, mas parece que o João, além de ter tido visões, ele teve algumas visões talvez de uma procura por alguém na terra. Quem sabe os santos que ainda viviam. Quem sabe alguém na igreja primitiva poderia abrir o livro. Você mesmo, João, você é o último dos 12. Ninguém, irmãos. Ninguém na terra. Não havia um sequer. Não havia um sequer. Mas João aprofunda o texto e ele diz: ninguém debaixo da terra. Ninguém. Não havia ninguém nos céus, não havia ninguém na terra, e também não havia ninguém debaixo da terra. E o que devemos entender por não havia ninguém debaixo da terra? Os gregos tinham crenças até bizarras sobre o reino dos mortos. E eu não vou falar delas aqui não, senão a gente não sai daqui. Mas eu entendo que quando o texto aqui mostra-se ninguém debaixo da terra, só pode ser uma coisa bem simples: os santos que já haviam morrido. Então significa assim que para um judeu como João, para os dias do Apocalipse, a alma estava num lugar de refrigério. É isso que aparece em Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 16, da parábola do rico e do Lázaro. E o corpo estava na sepultura, aguardando o grande dia da ressurreição. Essa é a crença básica da nossa fé. Então significa que quando o anjo disse ninguém debaixo da terra, significa que Abraão não pode abrir o livro. Os patriarcas não podem. Enoque, que diz a Bíblia que andou com Deus, Deus se agradou tanto que resolveu tirá-lo da terra. Quem sabe um dos profetas, Elias, que foi levado aos céus num redemoinho. Carros de fogo separaram Elias e Eliseu, e Elias foi. Elias, que era tão honrado que o profeta clama:
meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Foi-se agora a grandeza, o carro de Israel foi embora. Será que é Elias? Não. Quem sabe um que acaba morrer há pouco dos dias de João Batista? Quem sabe? Quem sabe Maria? Quem sabe Pedro? Quem sabe o grande missionário que provavelmente já estava debaixo da terra, o apóstolo Paulo? Quem sabe um de vocês? Quem sabe um dos santos? E não tinha ninguém, irmãos. Ninguém. Só Jesus era digno de abrir o livro. Só Ele pode. E a palavra diz que João, ao saber dessa situação, diz o texto no versículo 4, que ele chorava muito. O texto não diz ele chorava. O texto diz ele chorava muito. O termo original em grego quer dizer assim, choro longo. Significa que João danou-se a chorar. Quando João olhou, ficou sabendo disso. Quando alguém disse assim, ninguém tem aqui no céu que pode abrir esse livro. Ninguém dos santos que estão na terra pode abri-lo. Ninguém dos profetas, dos santos que já morreram podem abrir esse livro. Ele desesperou. Sabe a figura de João que eu vejo? Sabe o que eu vejo? Na figura de João eu vejo todos nós pecadores. Todos nós que um dia bradamos assim, que farei para ser salvo? E foi do agrado de Deus que Jesus é o único meio de salvação para nós. Ninguém foi achado. Ninguém. Se o texto parasse ali, eu e você estaríamos perdidos. Se o texto acabasse nessa frase, ninguém foi achado, acabaria a nossa esperança de salvação. Mas eu louvo a Deus que João diz que no meio do trono, entre os 4 animais, entre os 24 anciãos, ele olha e o ancião diz assim, não chora, João. E ele diz assim, olhei e vi um cordeiro, como havendo sido morto. E eu não sei como que foi essa visão, não sei se havia um caminho a ser traçado até o trono de Deus, mas diz a Bíblia que o cordeiro saiu e tomou o livro da mão do que estava sentado sobre o trono. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus, ele não é apenas o meio, ele é o meio único. Ele não é apenas Salvador, ele é o único Salvador, exclusivo. Jesus, ele é completo. Tudo que Jesus fez é mais do que satisfação. O que Jesus fez paga todos os nossos pecados, e não precisamos acrescentar mais nada, ele já fez. Por isso só ele é digno. Só Jesus fez. Jesus fez o que os serafins não podiam, que os querubins não podiam, que os arcanjos, se tiverem, não podiam, que milhões, diz o texto, milhões, milhares e milhões de seres que o pecado nunca atingiu, não podiam fazer. Jesus fez. Jesus fez. Por isso que ele é digno. Ele é digno. Talvez você vai ter um pouco de medo quando alguém te chamar de digníssimo ou digníssimo. Brincadeira, é outra situação. Mas vejam como que Jesus é digno, igreja. Vejam o que Jesus fez naquela cruz. Mas, em terceiro lugar, a dignidade de Jesus consiste não só apenas em que ele é a autoridade, não só em que ele é autoridade exclusiva, mas Deus constituiu o Filho autoridade, constituiu ele meio único exclusivo, e o Filho cumpriu o seu papel.
consiste no que Cristo realizou na cruz. Cristo só é digno pelo que Ele fez. Se Ele não houvera feito, não seria digno. Não estou pensando se isso não poderia ser feito. Não vejo como Deus não faria. Mas Ele é digno porque Ele cumpriu o que estava estabelecido. Por isso Ele é digno. No versículo de número 5, o ancião diz assim para João: está o cordeiro, e ele diz assim, que venceu. Que venceu. Houve uma batalha travada. Houve uma vida terrena. Houve um deserto com o diabo tentando. Houve um Getsêmane de agonia. Houve um madeiro cruento. Houveram cravos gigantescos nos seus tornozelos. Houveram horas de trevas. Houveram solidões terríveis. Vocês não podem orar uma hora comigo, Pedro, Tiago e João. Minha alma está aflita. Desejei muito tomar esse cálice com vocês. Quero tomar essa ceia com vocês antes que eu parta. Já é vindo o príncipe deste mundo, diz ele, que nada tem em mim. Houve uma batalha. Ele foi feito homem de dores. Houve uma fadiga. Houveram 3 anos de ministério e uma morte cruenta na cruz. Mas o texto diz, Ele venceu. O mesmo que disse, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci. Cristo venceu. Cristo é digno porque Ele fez. Ele é o nosso campeão das batalhas. Ele é o nosso gladiador das batalhas celestiais, das batalhas espirituais. Cristo venceu. Por isso Ele é digno. E o anjo ainda diz, assim, o ancião, no versículo 9 diz assim que, porque Ele foi morto, e porque Ele foi morto, Ele comprou para Deus. O pecado separou, mas quando Jesus Cristo morre, Ele está fazendo um pagamento. Ele está comprando, Ele está realizando um resgate. Na antiguidade havia um comércio e cujas maiorias das transações econômicas que a Bíblia faz em comparação a Cristo é com base nisso. Era o comércio de escravos. Então quando você queria um escravo, você pagava. É por isso que Paulo fala em Colossenses 2,18, 2,16, se eu não me engano. Ele diz assim que a dívida que nos era contra, Cristo tirou do nosso meio, cravando-a na cruz. Você e eu éramos escravos do pecado, éramos por natureza filhos da obediência, mas a morte de Cristo nos comprou. Agora nós não podemos mais ser escravos do pecado, porque agora nós somos servos do Deus Altíssimo. Cristo é digno pelo que Ele fez na cruz, pelo que Ele realizou. Uma vez, Charles Thomas Studd, um jovem que vendeu sua herança na casa dos milhões de dólares, doou para as missões, foi fazer missões na Índia, na África, foi correr o risco de vida, um jovem atlético, talvez a pessoa mais famosa do século XIX, do século XX. Uma vez alguém disse assim, você não acha que é muito sacrifício que você está fazendo? E ele disse assim, se Jesus é Deus e morreu numa cruz para me salvar, não há sacrifício tão grande que eu possa fazer por Ele. Deus se fez carne. Jesus é digno pelo que Ele fez. Pelo que Ele fez. Jesus fez. E pensem vocês, o que Jesus fez não é simplesmente o ato do sacrifício, não é simplesmente morrer por alguém, porque o próprio apóstolo Paulo diz, pode ser que por um justo alguém ouse morrer. Não é apenas isso. Jesus é digno pelo que Ele fez, e não apenas pelo mérito.
porque senão qualquer Marte seria nosso mediador. Até hoje, santos estão morrendo em países de perseguição, e estão morrendo pelo Evangelho, e nenhum deles serve como mediador. Por quê? Porque não é simplesmente quem fez, não é simplesmente como fez, mas a essência que estava sendo feita ali. E que essência que era essa? Hebreus 4, versículo 15, diz assim: aquele que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Sem pecado. Em Hebreus capítulo 9, versículo 28, diz assim que Jesus Cristo voltará uma segunda vez para salvar o seu povo. E diz assim, sem pecado. Jesus viveu aqui na terra, não pecou, voltará sem pecado. Não é somente como fez, é quem fez. Quem fez, quem estava ali naquela cruz, era um cordeiro sem mácula, sem mancha. Nenhum de nós poderia pagar a salvação, nenhum santo, nenhum mártir. Coitados de nós, tudo que fazemos está manchado pelo pecado. Mas ele não, aquele que em tudo foi tentado sem pecado. Você entende quão profundo é isso? Aquele que não merecia de forma alguma estar ali, estava. Você entende esse mistério? Deus na cruz, o Cordeiro Imaculado, Santo, Ele é a exata imagem, a expressão do seu ser, estava ali, na cruz. Ninguém poderia fazer, só Ele, só Ele. Tudo que está fora dele, o pecado está contaminado. Toda essa terra, até a criação, geme, está com dores, como a que está de parto. O pecado afundou tudo na lama. O pecado trouxe uma maldição que afetou todas as criaturas. Mas veio o segundo Adão, e viveu aqui, e não tem mancha nenhuma. O sacrifício de Jesus é perfeito, Ele é pleno, Ele é completo, não falta em nada. Não é quantidade, é qualidade. Tudo que está ali em Jesus é o que precisava ser feito. Ninguém precisa fazer mais. Não precisamos de mais mediadores. Não precisamos nos escorar em pais espirituais, que muitas vezes são moletas da fé. Só precisamos do Senhor Jesus Cristo. Tudo, tudo. Ele. Apegue-se àquele que não tem pecado. Pelo que Jesus fez, que Ele é digno. Coitado de você. Você iria para a cruz por mim? Duvido que você ia. E ainda que você fosse, o pecado estaria com você. Coitado de mim. Ainda bem que está ali aquele que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Mas, em quarto lugar, a dignidade de Cristo está também em que Cristo é juiz de tudo. Juiz, Senhor, Rei, soberano. E lembrem-se do que eu disse. Eu disse que esse livro não é o livro da vida, mas é um livro de revelações, de juízos próximos. Quando Jesus é constituído para abrir esse livro, quando o Cordeiro sai e apanha esse livro, os juízos são determinados. Cristo é digno, porque essa é uma verdade pura das Escrituras. Paulo, pregando em Atenas, em Atos capítulo 17, versículo 31, ele diz assim, que Deus tem determinado um dia, no qual há de julgar todos os homens, por meio do varão a quem Ele predestinou, Jesus. Deu prova disso, ressuscitando-o dos mortos. Jesus.
Jesus é o meio pelo qual essa humanidade será salva a um lado e perecerá ao outro. Jesus é esse meio. Ele é a pedra de esquina. Ele é a pedra que ou você se escandaliza ou você é salvo. Jesus, em Romanos capítulo 14, versículo 10 diz assim: todos nós hemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Todos. Todos seremos levados a juízo diante do Senhor Jesus Cristo. Cristo, Ele é digno porque Ele é o juiz de Deus. Ele é o meio pelo qual Deus vai trazer juízo nessa terra e salvação aos seus filhos. Mas essa verdade aparece mais profunda ainda, e eu fico maravilhado com esse texto, porque observem como que o texto tem detalhes importantes. Não passe por cima de um texto sem averiguá-lo. João diz assim que o cordeiro ele tem 7 chifres. Você já viu um cordeiro com 7 chifres? E diz assim, ele tem 7 olhos. E ele diz, esses olhos são os 7 Espíritos de Deus. O que a Bíblia diz sobre chifres? Chifres a Bíblia mostra em Daniel capítulo 7 e capítulo 8, e em Zacarias capítulo 1, versículos 8 ao 21, que representam reinos. O que são os 7 chifres? O 7 aqui no livro de Apocalipse representa perfeição. 7 chifres representam reinos. O 7 representa a perfeição. Significa que o juízo de Jesus Cristo, o seu reinado é perfeito. É perfeito. O cordeiro que foi morto, ele tem 7 chifres. Ou seja, ele tem juízo perfeito. Ele reina perfeitamente. Mas o texto ainda diz que ele tem 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Espera aí, o Espírito Santo não é um só. Aqui fala que é 7, sim. Entenda a figura de linguagem da Bíblia. 7 representa o Espírito Santo na sua plenitude. Os textos paralelos a esse são Zacarias capítulo 4, versículos 1 ao 10. Foi de lá que o Apocalipse extraiu sua figura. Em Isaías também, no capítulo 11, no versículo de número 2, diz que o Messias prometido fala que sobre ele repousaria os 7 Espíritos de Deus. Não existem espíritos, existe o Espírito na sua perfeição. A Bíblia diz que enquanto Jesus estava na terra, ele era cheio do Espírito Santo. Mas Jesus não só era cheio do Espírito Santo, como ele continua cheio do Espírito Santo. Ou seja, o que João está querendo dizer? Ele está querendo dizer que esse cordeiro, o juízo desse cordeiro é tão perfeito que é um juízo realizado pelo poder da plenitude do Espírito. E pensem vocês, a figura do rei é importante na Bíblia. Vocês se lembram que em Deuteronômio capítulo 17, versículos 18 ao 20, Moisés disse assim que o rei deveria ter um exemplar da lei. E o rei em Israel e em outros povos também era assim. Ele sempre foi rei e juiz. Nunca se separou. Os juízes da cidade julgavam alguns casos. Os casos mais difíceis levavam ao rei. Lembra que Salomão julgou o caso de 2 mulheres? Existiam casos que nem o sacerdote poderia tomar. Agora vocês imaginem. Se nós ficamos admirados com a sabedoria de Salomão, se nós ficaríamos maravilhados se houvesse um governante que teme a Deus governando nossa pátria. Agora imaginem vocês um reino no qual Jesus Cristo é rei, é juiz e é na plenitude do Espírito. Imagina um rei que o Espírito Santo está totalmente inundando o seu ser. Esse é Jesus, esse é o juiz.
O juízo de Jesus Cristo não vai faltar. Não será juízo humano, não será corrupto, será perfeito. Seu reinado, seu juízo, seu governo, seus julgamentos, seus juízos são perfeitos, não falta em nada. Não tem corrupção, não tem como comprar, não tem como dar uma propina, não tem como desviar o propósito. É perfeito, é perfeito, é perfeito. O Cordeiro, Ele reina e reina com perfeição. Ele é digno, porque seus juízos são perfeitos. É cheio do poder do Espírito, da plenitude do Espírito. O Espírito está perfeitamente pleno nele. Tudo, não falta nenhuma partícula no Senhor Jesus que o Espírito não tenha inundado. Aleluia. Mas se Cristo é juiz e Ele reina com perfeição, isso é alegria para o seu povo, é tristeza para o seu povo. Eu gostaria que não houvesse inferno na Bíblia, mas tem. De outro modo, o inferno é real, os julgamentos são reais. Se por um lado Ele é juiz, Ele é galardoador dos que o buscam, Ele é um juiz perfeito que regerá com justiça. Por outro lado, a vara da sua ira estará determinada sobre os ímpios. O próprio João, no capítulo 1, versículo 7 do Apocalipse, ele diz assim: vem como as nuvens, todo o olho verá. E ele disse: até mesmo aqueles que o atravessaram com a lança, aqueles soldados lá que foram conferir a morte dele no Gólgota, Jesus vai voltar e eles sairão da terra. Os torrões da sepultura sairão. Uns sairão, diz Daniel capítulo 12, para honra, outros para desonra. Naquele dia, diz o Senhor Jesus, uns ressuscitarão para a glória eterna, outros para a vergonha eterna. Cristo é esse juiz. Ele volta. Isso é interessante, porque me faz pensar no Senhor Jesus. E João, ele escreve o Apocalipse para igrejas que são igrejas mártires. Por exemplo, a igreja de Esmirna. João escreve principalmente para uma grande multidão de mártires, que ele mesmo vê nesse livro. Eis aqui uma multidão da qual ninguém poderia contar. Quem são esses, Senhor? São esses que vieram de grande tribulação. São esses que os impérios romanos, são esses que têm sofrido, são esses que na Coreia estão mortos. Mas Jesus volta. Nós cantamos aqui, Ele não tinha aparência nem formosura, nada havia em sua aparência, não havia. Quando eu penso sobre isso, irmãos, eu começo a pensar, eu não estava lá, mas eu lendo a Bíblia eu posso imaginar. Jesus, Ele ia pelas vielas de Jerusalém, sofrido, sua face certamente estava desfigurada. Olhávamos para Ele, nenhuma formosura víamos para que o desejássemos. Ele morreu com a face desfigurada, mas Apocalipse diz assim, que o seu rosto agora resplandece como o sol. Jesus não vai voltar mais como um Cristo quebrado, como um Cristo machucado. Jesus não vai voltar mais como um Cristo arrastando-se. E Jesus sofreu tanto que em Marcos, o texto diz assim, que Ele não conseguiu carregar a cruz. Foi necessário um homem chamado Simão para levar a cruz, o patíbulo, até o lugar. Aquele Jesus que foi desfigurado não existirá mais. Não existirá. Ele não vai vir mais como o Cristo desfigurado de Isaías 53, o servo sofredor. Ele vai vir como juiz e rei de todos. Ele vai vir como aquele que tem em sua mão todo o poder.
Ele vai voltar como aquele Cristo ressurreto que disse para os discípulos: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Tudo. Ele vai voltar. Não veremos mais aquele Cristo trôpego andando pelas vielas de Jerusalém. Mas veremos um Cristo nos ares, poderoso, glorioso. Seus pés não voltarão mais com cravos de 15 centímetros. Diz o texto que os seus pés são como latão reluzente. Seus pés são como polidos na fornalha, como metal incandescente. Não sei se em Patmos existia uma mineração, mas João conhecia alguma coisa de metalurgia. E ele diz: os seus pés são como bronze polido na fornalha. Não é mais um Cristo coitadinho, é um Cristo poderoso que vem aí. Ele não voltará mais com uma coroa de espinhos que os soldados colocaram na sua cabeça. Pois Apocalipse 19 diz assim, que na sua cabeça existem muitas coroas. Brincaram com Jesus. Diz os textos que fendaram seus olhos, tamparam seus olhos e brincavam com ele como se brinca de cobra cega. E batiam e esmurravam e diziam assim: Cristo, profetiza, quem é que te bateu? Os seus olhos estavam tampados naqueles dias. Mas Apocalipse diz assim, que os seus olhos são como chamas de fogo. O fogo é o que prova qualquer elemento. Aquele que vocês brincaram, ele vai provar vocês no fogo. Ele vem. Ele vem. E ele é digno porque ele vai trazer juízo. Amém, meus queridos? Esse é o Senhor Jesus que vem aí. Ele vem. E ele vai levar a sua igreja. Mas eu já vou concluir. Duas verdades importantes. Saber dessa dignidade de Cristo, em primeiro lugar, significa nossa humilhação. Saber que existe um Cristo digno não é para você sair por aí cantando que você é campeão, vencedor. Não é para sair dizendo que você vai pisar nos seus inimigos. João, quando viu o Cristo digno, ele chorou. Ele se humilhou. No capítulo 1 ele diz assim: quando eu vi, eu caí aos seus pés como morto. Contemplar a dignidade de Jesus de verdade nos humilha, nos esmiuça. A primeira coisa que você aprende quando encontra Jesus de verdade é: quem sou eu? Quem é você? Quem é você? Pó, homens pecaminosos. Contemplar Cristo significa contemplar nossa fraqueza. Encontrar esse Cristo sem pecado significa ver-nos com nossos pecados. Encontrar esse Cristo glorioso significa ver nossas misérias. Leva-nos à humilhação, à bem-aventurança de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito. Nos humilha. Mas e para finalizar, contemplar a dignidade do Senhor Jesus significa adoração. Eu fico maravilhado porque vocês cantaram aqui. Foi bonito, não foi? Uns cantam melhores, outros cantam, com todo respeito, piores. Uns cantam, são artistas, têm um dom maravilhoso, outros nem tanto. Numa escala geral, a igreja do Senhor se reúne em poucos números ou em grandes números e cantam, e são coisas maravilhosas. Mas eu anseio o dia, eu oro por ver esse dia, o dia que eu vou participar de um coral no céu, o dia em que eu nunca aprendi música. O Rodrigo deu uma aula esses dias, eu fiquei maravilhado. Saí para casa um grande mestre. Mas imagine o dia em que todos os santos se encontrarem na eternidade.
E nós vamos cantar o quê? Vamos cantar como fomos vencedores nessa terra? Não. Vamos cantar como conseguimos os melhores lugares na sociedade. Eu cheguei à presidência dos Estados Unidos, glórias, glórias a mim. Não. Vamos cantar, eu cheguei à presidência do Brasil, salvei o Brasil da corrupção. Não. Mas vamos cantar igual diz o texto, milhões de milhões. E eles cantavam o quê? Digno é o Cordeiro que foi morto. Imaginem um coral de milhões de anjos perfeitos. Não acredito que lá vai ter erro de voz, lá não vai ter erro de violões santos, de violinos santos, de baterias consagradas, que seja. Lá vai ter tudo uma glória impecável, onde o pecado não chegou, Emerson. Ah, como eu anseio, irmãos, como eu anseio encontrar Jesus. Eles se prostravam, diz o texto que os anciãos atiravam suas coroas e adoravam ao Cordeiro e àquele que está sentado no trono. Imagina o dia em que você chegar, o dia em que eu chegar, oh Jesus, o Senhor é digno, porque o Senhor tirou o meu fardo, porque o Senhor arrancou aquelas escamas, porque o Senhor tirou toda a capacidade própria que eu tinha. O Senhor me livrou de minhas religiosidades falsas, me livrou das minhas superstições falaciosas, inúteis, dos meus pesadelos, das minhas depressões imundas. O dia em que todos nós cantaremos: obrigado, Jesus, Tu és digno, Senhor. Vamos nos colocar de pé, irmãos.